tumbeiro era o nome dado a um tipo de navio de pequeno porte que fazia o tráfico transatlântico de escravizados da África para o Brasil no período da escravidão, entre os séculos XVI e XIX. Assim era chamado, porque no trajeto, dadas as péssimas condições a bordo, boa parte dos escravizados morria. Uma comparação tristemente compreensível nos dias de hoje para a maior parte da população brasileira, não coincidentemente a mais desfavorecida e majoritariamente negra e afrodescendente. Para início de conversa, vale a pena esclarecer que a escravidão fez parte das grandes civilizações humanas, e os negros não foram os únicos a serem escravizados. Povos derrotados em guerras e suas tropas vencidas foram os primeiros escravizados de que se tem notícia. O grande diferencial no caso da escravidão, como a conhecemos, essencialmente africana, deu-se e intensificou-se com o advento da exploração comercial das novas colônias americanas por parte dos europeus em meados do século XVI. O fracasso da escravização das populações indígenas e a expansão das grandes plantações nas Américas gerou a necessidade de mão de obra escravizada e, a partir dessa época, a escravidão se investiu de um efetivo caráter comercial. A escravidão que conhecemos e estudamos tem raízes profundas na história brasileira e surgiu no período da instituição de grandes plantações comerciais, como a da cana-de-açúcar e, a partir do século XIX, a do café. Portanto, ela se estabeleceu dentro desse contexto absolutamente comercial, em que o escravizado é transformado em mercadoria, para a qual se estabelecem preços, que ele pode ser vendido, alugado, trocado e, principalmente, torna-se propriedade como um cavalo ou uma vaca. Nos primeiros anos da escravidão, a partir de 1539, pouco ou nenhum cuidado mereciam os escravizados, lançados aos porões dos tumbeiros, amontoados de qualquer maneira e praticamente sem alimentação por até 45 dias, os recém-capturados misturavam-se a seu próprio vômito, fezes e urina, disputando espaço com ratos e outros tantos insetos. Ocasionalmente subiam para a proa ou a popa, abarrotadas de mercadorias, e eram lavados e obrigados a se movimentar, muitas vezes por meio de açoites, para readquirir alguma mobilidade, pois passavam dias e até semanas inteiras deitados nos porões, com cãibras tão frequentes como as mortes por inanição e doenças. As mulheres aprisionadas reservavam ainda a indignidade do estupro. Muitas preferiam se suicidar a se submeter a tais suplícios, e a seus corpos se juntavam os dos mortos nos porões. Calcula-se que cerca de 40% da carga humana embarcada em feitorias na costa africana sucumbia ao morticínio da travessia transatlântica. Um grande número de escravizados era vitimado por uma fortíssima depressão, causada pela ansiedade de querer retornar para casa, o que viria a acontecer também com aqueles que, chegados ao Brasil, seriam vendidos e levados às plantações de açúcar no Nordeste, às minas de ouro, às lavras de extração de ouro e diamantes em Minas Gerais e, a partir do século XIX, para as plantações de café no Rio de Janeiro e em São Paulo, principalmente. Em torno do tráfico, prosperaria uma grande diversidade de profissões e profissionais, como os feitores, responsáveis pela vigilância sobre os escravizados, pela produtividade e pela aplicação de castigos, aqueles que, na sua opinião, eram definidos como preguiçosos. Eles seriam também os encarregados das relações com os chamados capitães do mato, cuja atividade se relacionava à perseguição dos escravizados fugidos e, mais raramente, ao combate dos primeiros quilombos que surgiram nos pontos mais remotos da colônia brasileira. Pequenos artesãos e ferreiros se ocupavam com a produção dos vários apetrechos,
relacionados à submissão dos escravizados, tais como correntes, colares, máscaras, palmatórias, chicotes e outros tantos objetos, que tinham por finalidade praticamente exclusiva manter a obediência e arrancar de cada escravizado a maior produtividade possível. No caso dos vários instrumentos de castigo e tortura usados contra os escravizados, sua utilidade maior nem era exatamente castigá-los, mas humilhá-los, como o colar e as várias máscaras geralmente de lata, e intimidá-los como o tronco de madeira, em que o escravizado, fugitivo ou considerado rebelde, era preso e chicoteado repetidamente. Alguns castigos aplicados chegavam ao absurdo de 100 ou 200 golpes. O tronco e sua contrapartida de pedra, o pelourinho, geralmente eram erguidos na praça central das cidades e vilas, ou em pontos de destaque das fazendas, para servir de advertência a todo o plantel de escravizados. Dentro do sistema escravocrata, verifica-se então que as liberdades individuais e coletivas são duramente cerceadas. Não há direito ao não, à escolha, de modo que, tal qual este livro, todo ato de liberdade por parte dos oprimidos se torna uma revolução. A obra que se apresenta a seguir busca deixar bem claro esse aspecto da apagada história da comunidade negra do Brasil. Houve resistência, houve constante revolução. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Luísa Maim, mãe de Luiz Gama, participou de vários movimentos relevantes contra a escravidão. Ganga Zumba foi líder do Quilombo dos Palmares e derrotou todas as expedições de portugueses e holandeses para destruir o Quilombo. Dandara foi esposa de Zumbi dos Palmares, companheira nas muitas lutas para defender o Quilombo. Teresa de Benguela liderou o Quilombo de Quariterê, em Mato Grosso. Luiz Gama estudou direito e conseguiu a liberdade de mais de 500 escravizados usando a força das leis. Os irmãos André e Antônio Rebouças eram negros brasileiros que construíram obras importantes para o Brasil, e quando Antônio morreu, André, seu irmão, se abalou e participou da campanha contra o trabalho escravizado no país. João Cândido, também chamado de Almirante Negro, liderou a revolta da Chibata contra os maus tratos da Marinha Brasileira sobre os marujos. Juliano Moreira, filho de escravizados, foi médico e diretor do Hospital de Alienados por quase 30 anos. Francisco José do Nascimento, líder dos jangadeiros cearenses que se recusaram a transportar escravos para os navios negreiros. Ficou conhecido como Dragão do Mar. Machado de Assis, escritor, jornalista, poeta, criador da Academia Brasileira de Letras, é considerado um dos maiores autores afrodescendentes do mundo. José do Patrocínio, jornalista abolicionista, planejou fugas coletivas de escravizados e participou de campanhas contra a escravização. Ganhou o título de Tigre da Abolição. Revolta dos Malês. Em Salvador, no ano de 1835, escravizados muçulmanos organizaram um levante que, mesmo sendo duramente reprimido, causou pânico entre os proprietários de escravos. Lei Feijó, de 1831, proibiu a importação de escravizados para o Brasil, nunca foi respeitada e gerou expressão.
para inglês ver, usado até hoje. Lei dos Sexagenários, feita em 1885, declarava que os escravizados com mais de 60 anos seriam libertados. Isso num país que a expectativa de vida era de 40 anos. Lei Áurea, votada no Congresso e promulgada pela Princesa Isabel, declarou extinta a escravidão no Brasil, mas não disse o que fazer com os milhares de escravizados que não tinham documentos, escolaridades e nem meios de subsistência. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, cantar de dor. Oh, 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 e ecoa noite e dia, é ensurdecedor. Ai, mas que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um soluçar de dor. Oh, 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 ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, cantar de dor. Oh, 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 e ecoa noite e dia, é ensurdecedor. Ai, mas que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um soluçar de dor. Oh, oh, oh.